Obrigado por tudo. Imagina, obrigado. Bom, boa noite. Queria agradecer ao Viana, aos demais membros da diretoria e a vocês, colegas corretores, pela presença, pela oportunidade de eu estar aqui. Eu trouxe uma breve apresentação e que deve tomar em torno de meia hora, e depois disso eu peço a vocês que então façam as perguntas por causa da transmissão. Então não dá para a gente interromper no meio, porque aí a pergunta não é ouvida na TV. Então eu faço essa explanação por uns 30 minutos e aí eu abro por mais uns 20 a 30 minutos para a gente poder esclarecer as dúvidas que vocês tenham sobre o mercado, enfim, o que eu puder ajudar. E eu trouxe até os universitários aqui, que é o Jaime, que é um colega lá do HSBC, que cuida de toda a nossa parte de relacionamento com as imobiliárias. Nós temos hoje em torno de 50 imobiliárias parceiras, além de um contrato de exclusividade com a Brasil Brokers, onde nós somos o banco que detém o direito a olhar todos os primeiros créditos que são enviados pela Brasil Brokers. Nós fechamos essa parceria em outubro de 2010. E o Jaime que toca todo esse negócio. Então, Jaime, obrigado pelo apoio aqui também. Então, vamos lá. Eu vou brincar um pouco aqui com os slides. E eu vou começar, basicamente, trazendo uma visão, talvez, se algum de vocês não tenha o conhecimento, mas o que é o mercado imobiliário brasileiro? O mercado imobiliário brasileiro ele é um mercado baseado num funding, num lastro de poupança. Então, tudo aquilo que os bancos têm de depósitos de poupança, 65% deles precisam ser aplicados em crédito imobiliário. Tá? Então, por exemplo, se um banco tem R$1 bilhão em poupança, ele precisa conceder créditos imobiliários no valor de R$650 milhões, conforme vocês podem ver aqui nesse gráfico. Tá? Hoje, a gente tem um cenário onde a maioria dos bancos cumpre com uma certa facilidade o que se chama de exigibilidade, todavia não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim, por quê? Porque o mercado imobiliário ele começou a dar passos mais largos de financiamento e também o mercado de compra e venda, ele começou a dar passos mais largos a partir do final de 2004. E por que isso aconteceu? Porque, nesse momento, houve uma mudança regulatória importante, que foi a Lei 10.931, que ela mudou e melhorou demais o arcabouço jurídico que sustentava o crédito imobiliário concedido por parte dos bancos. Basicamente, os contratos até então eram concedidos através de hipoteca do imóvel e, a partir desse momento, passaram a ser concedidos através da alienação fiduciária. A alienação fiduciária é um termo onde a recuperação do bem ela se dá através de uma esfera cartorial, e isso acelera demais a retomada do bem. Quando a gente tinha a hipoteca, a retomada de um bem se dava em anos, 6, 7, 8 anos. Hoje a gente está falando em 6, 7, 8 meses para retomar aquele imóvel. Então, com isso, aumentou-se por demais o apetite dos bancos, né? E então a gente começou a enxergar um volume importante de crescimento do financiamento, e eu vou mostrar esse dado para vocês num slide mais para frente. Além disso, o cenário macroeconômico também favoreceu demais a melhoria do mercado, né? A saber, a própria taxa de desemprego, que hoje a gente vê índices recordes de desemprego no cenário macroeconômico nacional, o crescimento da renda também, que favorece aquela pessoa que pode, eventualmente, trocar o aluguel pela parcela do financiamento, porque ele tem a garantia da renda e a parcela cabe no bolso dele. E também, todos esses fatores fizeram com que também a inadimplência do setor ela fosse decrescente e continua caindo, principalmente depois da entrada da alienação fiduciária. Tá?
Aí, voltando um pouquinho aqui para o começo, a gente vê que, desde 2004, o mercado teve um crescimento importante. Se a gente olhar o total de crédito concedido, aqui em cima a gente tem aquilo que foi concedido no volume total de financiamento. Então, se vocês observarem, se a gente fosse aqui até 2004, o valor de 2004 foi em torno de 3,9 bilhões de reais, somado tudo aquilo que foi financiado de construção e de pessoa física. Tá legal? E se a gente comparar isso com o que fechou em 2011, o mercado cresceu 20 vezes. Então, foram 80 bilhões de reais que foram financiados em 2011, com uma quebra de aproximadamente 55% voltado para a pessoa física e os outros 45% voltado para a pessoa jurídica, como a gente pode ver, um pouquinho mais, né? 58% na pessoa física e 42% na pessoa jurídica, que está aqui, no ano de 2011. Tá? Agora, além desse crescimento, é importante dizer o seguinte, que mesmo tendo crescido tudo que cresceu, pô, Antônio, mas e aí? Vai parar de crescer o financiamento? O que você acha? Eu acho que ainda vai crescer. Por que ainda vai crescer? Porque a gente vê que o Brasil ainda tem um déficit habitacional de aproximadamente 6 milhões de moradias, né? E aqui a gente fala moradias acima de 5, pessoas com renda acima de 5 salários mínimos, estamos falando aqui quase 3 mil reais, representam em torno de 4% disso daqui. Mas isso é algo que é dinâmico, que se renova no ano a ano. Se a gente considerar o acima de 3 salários mínimos, que é o cidadão que ganha hoje em torno de 2 mil reais, que é uma boa renda, né, a gente está falando que em torno de 10% dessa população que tem uma renda suficiente para contrair um financiamento imobiliário. De 1 a 3 salários mínimos, no mundo todo se vê o Estado atuando com uma moradia subsidiada, que é o que a gente vê com uma certa distorção, e aqui com um pouquinho de opinião pessoal, no programa Minha Casa Minha Vida, que, ao meu ver, deveria ser muito mais dedicado para a baixa renda, de fato, do que o que a gente vê hoje, o Minha Casa Minha Vida atuando, né? Então, para vocês terem uma ideia, no Minha Casa Minha Vida 1, dá 1 milhão de moradias que foram ou já entregues ou que estão no pipeline de serem entregues, 60% delas foram para compradores com renda entre 6 e 10 salários mínimos, né? Então, quer dizer, não atende, de fato, a moradia social e não atende, de fato, o grosso desse déficit habitacional que a gente vê aqui nessa pirâmide. Aqui também tem uma relação importante, que é o quê? Se a gente pegar toda a dívida e endividamento imobiliário do Brasil, tudo que o cidadão brasileiro deve em crédito imobiliário e dividir pelo PIB, o número do Brasil é 5,4%. O número do México, por exemplo, é 11,2%, do Chile, 18,5%. Então, a gente ainda vê um espaço importante de crescimento no potencial de endividamento imobiliário da população brasileira comparativamente com outros países de economia similar à nossa. Tá? E aqui também tem um outro dado, a gente vai ver num outro slide, mas só para ter uma ideia, o preço em dólar médio do metro quadrado em São Paulo, estamos falando aqui em 5 mil reais aproximadamente, valorizou, praticamente dobrou nos últimos 3 anos, isso, e vocês vão ver no outro gráfico, mas ainda assim, se a gente compara, por exemplo, com a China, o valor médio do metro quadrado em Xangai, na China, estamos falando aqui de 11 mil reais. Na Rússia, então, estamos falando de 36 mil reais. Então, ainda tem espaço para valorização de preço, se a gente comparar com outros mercados em cidades do porte de São Paulo, por exemplo. Voltando para aquele slide do crescimento, é importante destacar aqui para vocês o quê? Que, quando a gente olha o ano de 2012 acumulado até julho, a gente já vê uma diminuição no crescimento do financiamento. Mas essa diminuição ela se dá principalmente no crédito imobiliário de pessoa jurídica, que, comparativamente ao ano anterior, ele decresceu 28%.
E o de pessoa física, comparativamente, ele cresceu 30%. Mas se a gente olha a soma geral, o mercado está praticamente equivalente com o mesmo período do ano passado. Que é um fato novo, porque vocês viram que esse mercado cresceu 80 vezes nos últimos 7 anos. Né? Então, ele crescia uma média de 30% a 40% ao ano. E agora a gente está vendo ele praticamente estável comparado com o ano passado. Tá? Parte disso se explica, né, principalmente no decréscimo da contratação por parte das incorporadoras, a esse movimento que eu vou rapidamente explicar para vocês. Todo mundo tem visto, né, as ações de corretora que foram para a Bolsa, todas elas estão pagando um preço muito alto, todas elas estão desvalorizando. Né? E é importante vocês saberem que isso acontece por quê? Porque a cobrança dos investidores que lá no momento dos lançamentos das ações, em 2006, 2007, esperavam que agora, no encerramento desse primeiro ciclo, que passou por todas essas fases, o dinheiro voltasse para o caixa das incorporadoras. Só que esse dinheiro não está voltando. Então, eles estão penalizando o preço das ações exatamente por isso. E por que esse dinheiro não está voltando, Antônio? Porque aconteceu um monte de coisa nesse caminho e que consumiu a margem que as incorporadoras teriam para ter esse retorno de caixa. Primeiro ponto, pagou-se muito caro em terreno, lá em 2006, 2007. Por quê? Porque os investidores queriam ver quem tinha muito terreno é quem ia dar muito lucro. Depois disso, houve uma pressão muito grande em ter muito lançamento. Então, era o ano do VGV, vocês devem lembrar disso. Cirela falando, meu VGV é 5 bi, meu VGV é 8 bi, 9 bi. Só que essa pressão pelos lançamentos fez com que as incorporadoras fizessem parcerias pelo Brasil inteiro e não com a capacidade de conseguir controlar os custos e a evolução das obras pelo Brasil inteiro. Então, isso também consumiu margem. Depois veio o momento das vendas, onde elas aconteceram com uma velocidade importante, só que aqui também teve que trabalhar o preço, porque tinha pressão para que as vendas fossem, a venda sobre oferta, né, o VSO, fosse mais rápido, e culminou no retorno de fluxo de caixa, que não está acontecendo da maneira que era esperado pelos investidores. Minha opinião aqui é, as incorporadoras, essas ações ainda vão sofrer ao longo de 2012, mas a partir de 2013, abril, maio de 2013, a gente já vai começar a ver as receitas aumentarem. Por quê? Porque a gente começa a ver já um segundo ciclo esse que se iniciou principalmente na crise de 2008, quando os terrenos já foram comprados mais baratos, a permuta voltou. Então, isso já vai ajudar na margem das incorporadoras quando esses empreendimentos forem entregues. Tá? Bom, aqui também reflete o que eu já falei no slide anterior. Hoje a gente vê um cenário de bastante atraso nas entregas. Isso também prejudica muito o retorno de caixa das incorporadoras. E esse cenário de entrega, ele se dá por algumas razões. Mas algumas delas que vocês conhecem bem, a burocracia, né, principalmente no ABITS, na averbação do ABITS, ou mesmo no lançamento, no registro de incorporação, que demora, às vezes, demais para acontecer. O setor público ele não conseguiu acompanhar a velocidade de crescimento desse nosso mercado. Né? Então, isso, vocês sofrem isso na pele, né? Então, demora para acontecer. Teve também gargalo de mão de obra, né? O controle de qualidade dos projetos, aumentando o custo de produção e diminuindo a margem das incorporadoras. Hoje a gente vê uma situação, pelo menos no nosso portfólio, onde 60% das obras que a gente financia, que hoje são em torno de 150 obras, estão com pelo menos até 6 meses de atraso. Né? Que é aquilo que estabelece em contrato, vocês conhecem bem, né? Mas acima de 6 meses, a gente tem 8%, né? E que é um cenário onde a incorporadora, teoricamente, já tem que pagar algum tipo de multa para o comprador. Esse é um slide importante que eu queria mostrar para vocês, e ele reflete um pouco o que a gente já falou. Né? Antônio, como é que você vê a evolução dos preços? Essa barrinha cinza aqui de cima é o Rio de Janeiro.
e a barra vermelha é São Paulo. E o percentual, ele é a valorização dos imóveis nos últimos 12 meses. Então, quando a gente olha no Rio de Janeiro, por exemplo, em junho de 2011, entre junho de 2010 e junho de 2011, os imóveis no Rio de Janeiro valorizaram aproximadamente 40%. Tá? E, ao mesmo tempo, em São Paulo, que foi aqui o pico, os imóveis valorizaram em torno de 25%. A gente já nota que os imóveis continuam valorizando comparativamente nos últimos 12 meses, todavia, em um ritmo de valorização menor. Se a gente comparar janeiro, julho de 2012, cidade de São Paulo, com 2011, nesse mesmo período, valorizou 12%. Esse mesmo período, janeiro a junho de 2012, valorizou 6%. Então, ou seja, o imóvel continua valorizando, todavia, a um ritmo menor do que a gente vinha vendo nos anos anteriores. Isso aqui embaixo eu já falei, tem alguns exemplos de bairros, como, por exemplo, a Vila Nova Conceição, e o valor do metro quadrado lá, mas se a gente compara com a Quinta Avenida de Nova York, isso ainda é 1/4 do preço. Então, a gente ainda tem espaço para valorizar, essa valorização vai acontecer, mas, na minha opinião, a um ritmo mais lento do que a gente viu nesses últimos anos. Eu tenho outro slide aqui que mostra também para vocês, que é um dado interessante, onde a gente vê o seguinte. Se eu... deixa eu ver só se esse slide está aqui. Não, não está. Enfim, mas eu vou falar para vocês. Eu tenho um outro slide, desculpa que eu acabei não trazendo, mas ele fala o seguinte. Se a gente olhar essa valorização nos últimos 20 anos, o preço médio do metro quadrado em São Paulo, se a gente olhar de 1986 até 2009, a valorização foi praticamente zero. De 2009 a 2012, a valorização foi em torno de 100%. Todavia, é muito para 3 anos, mas é pouco para 20 anos, que dá uma valorização média de 5%. Então, basicamente, o que a gente viu naquele movimento de crescimento de preço foi uma retomada, praticamente, da valorização do INCC, por exemplo, né? Que é a inflação da construção civil. Né? Então, isso nos dá uma tranquilidade em assumir que não houve e não temos o risco de uma bolha imobiliária no Brasil, como a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os preços foram sobrevalorizados e depois teve toda aquela bagunça que vocês sabem tão bem quanto eu. E um outro gráfico que tem nesse slide, ele mostra o seguinte: de toda essa valorização que aconteceu, os imóveis que mais valorizaram foram aqueles de 1 e de 2 dormitórios. O que mostra o quê? Que são pessoas que estão comprando para usar, não são pessoas que estão comprando para especular. Isso também é uma situação que dá uma tranquilidade com relação a uma situação de bolha imobiliária. Tá? E aí, pessoal, vindo para esse slide aqui, qual que é o detalhe interessante para vocês observarem? Essa parte azul da barra, ela mostra o percentual de imóveis novos no total de financiamento concedido para a pessoa física. Isso quer dizer o quê, Antônio? Isso quer dizer que a gente já começa a ver essa participação aumentar fruto das entregas de todo aquele boom de construção que a gente viu nesses últimos anos. Então, a gente tem aí, se a gente olhar de novo para esse slide aqui, pessoal, e a gente olhar, olha, o total de financiamento PJ em 2008, que é o que está sendo entregue agora, né? 16 bilhões de reais. 16 bilhões de reais dá em torno de 35 bi, quase 40 bi de VGV, tá? Que é o valor geral de vendas. 40 bi de VGV, a um ticket médio de 200 mil reais, a gente está falando de 200 mil unidades, se eu não estou errando aqui na conta. Né? Então, seriam 200 mil unidades que estão sendo entregues agora. E vejam vocês, em 2015, nós vamos ter
80 bilhões de reais de VGV que vão ser entregues, que serão imóveis novos e que seguramente vão estar elevando este número, esta participação, para em torno de 50%, que é a nossa expectativa. Então, a gente vai ter metade do mercado imóveis usados e metade do mercado imóveis prontos novos, tá, pessoal? Aqui não é lançamento, é imóvel pronto novo, porque a gente não financia imóvel em construção, mas a gente considera imóvel novo aquele imóvel que acabou de ser entregue pela construtora, já com a BITS averbado, etc., etc. Aqui eu mostro para vocês o nosso tamanho. Esse treco diferente aqui é o HSBC, aparecem todos os outros, menos o HSBC por alguma razão. Mas a gente, enfim, tem um tamanho... ele é um tamanho adequado para o nosso tamanho de banco de varejo. Nós, ano passado, fechamos com um market... Esse mesmo número aqui, ano passado, ele era em torno de 4%. Nós, ao longo desse ano, perdemos um pouco de mercado, porque principalmente a Caixa Econômica e o Banco do Brasil tiraram bastante share dos bancos privados, participação de mercado. Tá? Então, os bancos públicos tiraram bastante participação de mercado dos bancos privados, então isso afetou não só ao HSBC, mas também ao Bradesco, ao Santander e ao Itaú. E aqui é o que a gente financia de pessoa jurídica, que é o que eu financio, que eu empresto para a incorporadora subir as construções que vocês vendem nos lançamentos ou depois de prontos, né? E também aqui mostrando para vocês o nosso tamanho. Aqui eu mostro para vocês o quê? Né? O percentual de financiamento de imóveis usados na cidade de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Que 47% das transações imobiliárias que aconteceram até em fevereiro, por exemplo, de 2012, na cidade de São Paulo, tiveram algum tipo de financiamento imobiliário atrelado. E esse é um dado muito importante para vocês, pessoal, porque o financiamento, por razões justas, já assustou muito a vocês no momento de uma venda de um imóvel. Demorava, dava muito trabalho, os juros era caro, o cliente ficava insatisfeito. Hoje, o cenário é diferente. 70% dos contratos que a gente emite são emitidos em até 30 dias, que é praticamente o tempo que vocês precisam para colher toda a documentação daquele imóvel. E essas duas coisas caminham em paralelo. Então, hoje, o financiamento imobiliário, ele agrega mais valor para vocês do que ele desagrega ou do que ele já agregou ao longo do tempo. E é uma oportunidade de vocês, eventualmente, ter um cliente com tamanho de bolso de um apartamento de R$300 mil para pagar à vista. Seguramente, esse é um cliente que pode comprar um imóvel de 500 mil, financiando 250, pagando 250 à vista e guardando 50 para reformar ou para montar o apartamento, né? Então, podem vender o financiamento com convicção, porque os processos estão melhores. E aqui eu falo do mercado, tá? Eu hoje tenho um processo que está em média com o mercado, talvez eu seja o segundo banco mais rápido, mas acho que o meu objetivo aqui não é nem tanto fazer propaganda, eu quero mais trazer uma posição de mercado para vocês. Sem dúvida nenhuma, nos dará um imenso prazer, né, de trabalhar as indicações que vocês nos trouxerem, mas acho que o recado aqui é muito mais vocês terem confiança em vender o financiamento imobiliário, porque ele hoje, de fato, agrega muito valor para vocês no dia a dia. Bom, aqui é uma projeção. Eu, particularmente, truco essa projeção aqui. É uma projeção feita pela ABCIP. Na minha opinião, eu acho que o mercado ele vai crescer no máximo uns 10%, sobre os 80 bi do ano passado. As incorporadoras elas vão ter agora, nesses últimos meses do ano, vai ter uma correria aí para lançamento. Então, isso vai aumentar o volume de financiamento para a incorporadora, mas eu acho difícil que consiga se tirar a diferença. Então, eu vejo que esse mercado vai fechar o ano aí com em torno de 88, 90 bilhões de reais no total,
né, de financiamento que a gente vai ver ao longo desse ano. E a pessoa física, se a gente fechar com 90 bi, para arredondar a conta, a pessoa física, ela então fecharia com em torno de 55 bi, o que daria uma participação quase de 60% no total de financiamento concedido com recursos de poupança. Tá? Que seria até um número, se não me engano, 2009 chegou a 60%, mas é um número bastante expressivo se a gente comparar com a média histórica, a quebra histórica entre o financiamento de pessoa física e pessoa jurídica. Bom, aqui é o desempenho da poupança. É importante a gente sempre ter isso aqui no radar, porque a poupança ela é o funding mais importante do mercado imobiliário, né? Então, sem poupança, prejudica bastante o custo para a gente estar emprestando, né? E vocês têm visto a poupança crescendo muito, né? Principalmente depois da mudança que aconteceu para um percentual do CDI, né? E aqui é uma distribuição de quem é o cliente da poupança, né? Hoje, os depósitos acima de R$30 mil representam 60% do volume, mas representam apenas 3% das pessoas, né? Dos depositantes em poupança. Então, ou seja, 3% das pessoas que depositam em poupança têm mais de 60% do volume, né? O restante é bastante diluído nas outras faixas. Tá? Bom, esse cenário a gente hoje não tem mais uma preocupação tão premente do término ou escassez do funding de poupança. O mercado imobiliário está caindo, o volume de financiamento, o volume de poupança está crescendo. Então, é um cenário que difere muito de um ano atrás. Há um ano atrás, a gente tinha uma expectativa do funding de poupança acabar ou ao final desse ano ou durante o ano de 2013, mas toda essa reviravolta no mercado, quando os financiamentos caíram e a poupança cresceu bastante, já levam essas contas aí para 2014, 2015. Então, hoje não é um item que nos preocupa para o crescimento do mercado nos próximos anos. Bom, para a gente fechar, o primeiro ciclo operacional ele está se encerrando. A pressão das incorporadoras, como eu comentei, fez um impacto muito forte no preço das ações, né? Teve o atraso de obra, como falamos. O ritmo de crescimento do setor, como vimos também, ele está menor em 2012. E o número de venda de lançamentos em empreendimentos estão menores, né? Os últimos dados eles denotam uma queda de 30% no volume de vendas de lançamento comparativamente com o ano passado, né? O governo brasileiro ele está pressionando o sistema financeiro por menores taxas, não só no mercado imobiliário, como também em todos os produtos bancários, mas o impacto no mercado imobiliário ele é mais significativo porque eles têm um share de mais de 60%, uma participação de mercado maior do que 60%, né? Os bancos públicos estão atuando de uma forma muito agressiva, a portabilidade ela está para chegar, todavia, a portabilidade do crédito imobiliário ela ainda vai ser um pouco complicada, então vale muito mais tentar negociar no banco onde já tem o financiamento do que portar o crédito para um outro banco. E ela é complicada porque tem a declaração de saúde, tem a avaliação, vistoria do imóvel, tem o seguro que necessita de uma análise dessa declaração de saúde, como eu comentei. A poupança já falamos e o ritmo de crescimento ele deve ser menor, porém deve chegar a um crescimento geral em torno... Eu estou mais para baixo de 15 do que para o 20, como eu falei para vocês. Enfim, pessoal, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Eu acho que aqui eu trouxe uma observação de um mercado como um todo, e eu queria agora agradecer a paciência e abrir, aí nós temos 20 minutos para perguntas, então eu estou à disposição. Meu nome é Jair Bonilha, corretor de imóveis. Gostaria primeiro de agradecer, Antônio, pela sua palestra, muito ilustrativa. Tenho certeza que inovou para todos aqui.
Mas eu gostaria, se pudesse explicar, num ponto da sua explanação, você falou um momento que o Banco do HS não tem muito interesse num financiamento de construção, parece que foi mais ou menos por aí. Então, eu queria, se você pudesse enfatizar, vocês dão preferência às construtoras nas edificações ou ao trabalho de financiamento do banco para a pessoa individualmente, vamos dizer, imóveis individualmente. E uma segunda colocação, aonde nós, corretores, pessoa física, que nem todos têm imobiliários, aonde que poderia haver um trabalho de parceria com o banco e se existe alguma remuneração com isso? Legal. Bom, vamos lá. A primeira parte eu vou responder, a segunda parte eu vou passar aqui para o Jaime. A gente tem, sim, interesse nas incorporadoras. Desculpa se eu me expressei de uma maneira errada. A gente tem hoje em torno de 50 incorporadoras que a gente financia no Brasil. E o que aconteceu foi muito mais uma diminuição da demanda por parte deles, que vocês viram que decaiu em torno de 30% comparativamente com o ano passado, do que até uma falta de apetite nosso. Eu, assim, não pretendo ampliar muito o número de incorporadoras. A gente é um pouco mais restritivo, sim. Eu trabalhei no Banco Real antes do HSBC, também no crédito imobiliário. Lá eu tinha, no meu portfólio, 150 incorporadoras, aqui eu tenho 50. Então, assim, temos apetite. Por quê? Porque o meu financiamento da incorporadora de hoje é o meu financiamento de pessoa física de amanhã. Porque quando eu financio a obra, quando chega no momento do desligamento, eu faço o repasse daquela dívida de PJ para a dívida de pessoa física. Então, eu tenho interesse em construir também esse canal de originação através do repasse, junto com o canal de imobiliárias e junto com o canal de agência que a gente trabalha dentro do banco, esse mix que geram aquele volume que a gente origina. E aí, já a minha segunda parte da pergunta é como os corretores autônomos eles podem gerar leads de negócio para nós e, eventualmente, a gente ter uma parceria, eventualmente, uma remuneração. Hoje nós temos um canal de parceria com o corretor autônomo diretamente, que é via Brasil Broker e Rede Morar. Né? Então, a Rede Morar ela tem não sei se vocês conhecem a Rede Morar, o site dela. E lá mesmo você pode acessar, se cadastrar, e eles têm hoje um processo onde eles conseguem pagar diretamente por operações que o corretor origina, uma comissão diretamente para o corretor pessoa física. É muito simples, né? Você se cadastra na Rede Morar, você indica uma operação para o HSBC, quando vem essa operação, coloca o CPF do corretor, e, quando ela finalizar, a Rede Morar acredita a conta de vocês diretamente. É uma parceria bem legal e bem prático, funciona muito bem, é só acessar o site da Rede Morar. Meu nome é José Pereira Tiburcio, sou corretor também. Meus parabéns pela sua palestra. Pergunto, mas a pessoa que vai se cadastrar na Rede Morar, ela tem que ser credenciada Rede Morar ou só se cadastrar para ela passar o cliente ou o financiamento para o banco? Ela só se credencia como parceiro para indicação. Ela não precisa... se você é autônomo, né, então você não precisa estar cadastrado lá, pagar uma mensalidade, nada. Você apenas vai se credenciar para ser um parceiro da Rede Morar para indicação de operação de financiamento. E a imobiliária, sim. A imobiliária que quiser participar de uma parceria com a Rede Morar, ela tem que se cadastrar e pagar uma mensalidade mensal. O corretor autônomo, não. É uma curiosidade. Vossa Senhoria disse que, a respeito das ações das construtoras, futuramente vão subir. Sim. Então, elas estão perigando atualmente a situação financeira deles? Isso é importante eu saber, porque Sim. eu sou corretor e não vou vender coisas que essas empresas estão vendendo, que amanhã, com a nova legislação criminal contra nós, é grave. Então, eu tenho que saber, essas empresas, será que aguentam até a entrega dos imóveis para o futuro? E se é garantido a pessoa... Vamos supor que eu sou aplicador também. Eu vou ganhar, daqui a 4 anos, um bom dinheiro, melhor do que a poupança? É uma pergunta esdrúxula, mas sério. Não, entendi. Bom, vamos lá. Acho que, assim, hoje estamos vendo vários movimentos
de readequação financeira por parte das incorporadoras. Então, por exemplo, vocês devem ter visto a Gafisa está colocando à venda o Alphaville para repor caixa, a Rossi vai sair com uma operação de aumento de capital, a Brookfield vai sair com uma operação de aumento de capital, a PDG, por exemplo, fez uma operação de debenture. Então, todas elas estão fazendo operações de alongamento de dívida. Por quê? Porque o endividamento de curto prazo ele se tornou maior do que a curva de recebíveis no longo prazo. Então, o que essas incorporadoras estão precisando fazer? Estão precisando alongar o perfil da sua dívida para que ele case com o fluxo de recebíveis. E por que isso descasou? Por causa de todos aqueles atrasos de obra que vocês viram, todos os atrasos de recebimento e tudo mais. Então, isso dificultou a reposição de caixa, que, por sua vez, aumentou por demais o índice de endividamento. Eu, particularmente, acho que é pouco provável que uma dessas grandes incorporadoras quebre, como o senhor deve ter visto aí ao longo do tempo, né? Eu acho pouco provável. Se a gente tiver alguma situação como essa, seguramente essa incorporadora deverá ser absorvida por alguma outra, tá? E não simplesmente quebrar e sair do mercado, como históricos que a gente tem aí ao longo dos últimos anos. E com relação à sua outra... Agora, vale uma dica aqui para vocês, né? Assim, tem algumas situações que garantem mais a segurança de um determinado empreendimento, como a própria questão do patrimônio de afetação, né? Que é aquilo que separa o corpo jurídico daquele empreendimento da incorporadora como um todo, se tem uma SPE, uma sociedade de propósitos específicos, que foi formada para aquela obra específica, né? E isso também traz uma garantia adicional para aquela obra que vocês estão vendendo. Eu acho que também está atento a notícias de jornal, né? Está atento a botar o ouvido no trilho quando estamos falando aí de incorporadoras menores, né? Então, as incorporadoras menores, elas sempre têm, é um setor que se fala muito e é um setor que não quer ver ele ser prejudicado por um problema sistêmico, né? Então, ter o ouvido no trilho, estar ligado nas notícias, né? Que isso vê a questão da SPE e do patrimônio de afetação, que acho que traz uma segurança adicional para vocês. No que se refere às ações, veja, eu tenho uma expectativa de que as ações foram muito prejudicadas no momento atual. Todas as incorporadoras, principalmente as listadas, elas estão diminuindo de tamanho, né? Estão fazendo aí uma reengenharia, né? Estão diminuindo o seu tamanho, muito provavelmente vão diminuir o tamanho, o número de lançamentos. Então, isso vai trazer uma nova precificação das ações. Tá? Precificação essa que ela seguramente vai ser um pouco mais alto do que o que a gente está vendo hoje, mas seguramente também vai ser mais baixa do que os picos que a gente viu ao longo desses últimos 4 anos. Então, assim, é um cenário de uma perspectiva de um ganho, tá? Mas que seguramente não vai trazer a níveis de preço de ação que a gente viu algumas incorporadoras nesses últimos 4 anos. Obrigado. Tá? Imagine. Obrigado.